Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas essa daqui é a segunda parte, né, continuação da nossa aula sobre saúde de populações ribeirinhas. Eu sou a Juliana, para quem não me conhece, sou presidente local da IFMSA Brasil UFAM e uma das coordenadoras do curso. Bom, na aula de hoje, a gente vai ter uma aula com o professor Abel. Ele vai apresentar um pouquinho mais sobre saúde de populações negligenciadas, uma parte mais teórica mesmo. E a gente tem uma outra parte da aula que vai ser enviada em um outro link, que é com a Camila e com o doutor Alejandro. Eles vão trazer um pouco mais sobre a parte prática de experiências mesmo em campo, já que eles fazem algumas missões nesse sentido. Então, eu vou deixar aqui vocês com o professor Abel. Ele vai começar a apresentação da aula e, posteriormente, a gente vai fazer algumas das perguntas que vocês mandaram para a gente naquele Forms, tá? Professor, pode começar, quando o senhor quiser. Ok, Juliana, obrigado inicialmente pelo convite, é um prazer estar com vocês, tá? Eu também digo aí bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual momento que vocês vão poder assistir essa aula, né? A proposta aqui, inicialmente eu me apresento, eu sou o professor Abel, sou enfermeiro, eu dou aula aqui na Universidade Federal do Amazonas, no Instituto de Saúde e Biotecnologia de Quari, interior do Amazonas, fica a 400 quilômetros de Manaus. Eu sou mestre em enfermagem e sou doutor em enfermagem e pesquiso e atuo na área de saúde das populações amazônicas. Trabalho na área de saúde coletiva, também em epidemiologia. Em 2015, eu desenvolvi uma tese de doutorado, um inquérito populacional, com a automedicação em comunidades ribeirinhas. Então, isso me deu uma boa experiência nessas populações, e antes disso, eu já vinha trabalhando na graduação com populações ribeirinhas. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho hoje à noite sobre as populações ribeirinhas do Amazonas. Vou contextualizar um pouco dessas populações, como elas vivem, como são os serviços de saúde, entre outras questões. Depois a gente discute, eu respondo as questões que vocês enviaram, e eu fico à disposição posteriormente também, caso alguém tenha algum outro interesse de alguma informação que não foi dita nesse momento. Então, eu vou falar com vocês, para a gente falar um pouquinho dessas populações do Amazonas, populações tradicionais, a gente precisa saber que populações são elas. Nós temos aqui, basicamente, o que a gente denomina como populações tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Eu já atuei algumas vezes, já fui para algumas comunidades indígenas aqui no município. Quilombolas eu não conheço essas populações aqui, mas ribeirinhas é o grande forte da onde eu atuo, na graduação, na pesquisa e na extensão também. No final dessa apresentação, vou mostrar algumas atividades que a gente já desenvolveu pela universidade no contexto dessas populações ribeirinhas. Bom, para entender essas populações, a gente precisa entender um pouquinho da nossa região. Quando a gente fala de Amazonas, a gente tem que pensar que é um estado com mais ou menos 1,6 milhões de quilômetros quadrados. O que é isso? É a região sul e sudeste do Brasil, praticamente toda em área territorial. E aí, quando você pensa nessa região, você pensa numa região que ela é imersa por uma floresta, né, que é a maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica. Dentro dessa região, nós temos rios colossais, o Rio Negro, o Rio Solimões, né, que formam o Rio Amazonas, e uma baixíssima densidade demográfica das pessoas que habitam. Por exemplo, você tem no estado do Amazonas 62 municípios, dentre os quais você tem a capital, Manaus, né, e os demais municípios, 61 municípios, eles são considerados interiores, né? Quase a grande totalidade desses interiores, o acesso é remoto, o acesso é via fluvial ou por via aérea, né? Você tem aí os rios como se fosse a estrada para a região sudeste, nordeste ou fora do país, né? Então, é absolutamente navegável e é o local onde nós encontramos as populações ribeirinhas também, geralmente no interior de municípios. Em Manaus também nós temos populações ribeirinhas, né? Mas basicamente a grande parcela de população ribeirinha ela está no interior do Amazonas. Bom, nesse ambiente
que eu falei um pouquinho aqui anteriormente, onde nós temos aí floresta, né, densa, rios colossais, lagos, igarapés, é um ambiente geralmente inóspito, onde os ribeirinhos eles se adaptam para conseguir sobreviver nessa região. E também nesse ambiente, além de ser inóspito, né, e com uma grande dispersão demográfica, com isolamento demográfico, nós temos diferentes doenças tropicais também que afetam essas populações. Nós temos aí a malária, que é uma das principais doenças da nossa região. Nós temos também hoje dengue, mas principalmente outras doenças tropicais, parasitismo intestinal, doenças de veiculação hídrica. Nós temos aí muitos problemas em relação a problemas com eumintos ou com protozoários, e outras doenças de veiculação hídrica. É nesse contexto que vivem essas populações ribeirinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que ilustram um pouco melhor essas populações, né? Qual que seria a definição, né, do caboclo ribeirinho, né, ou do ribeirinho? Ele é geralmente uma mistura de descendentes de nordestinos, né, com indígenas e imigrantes de outras regiões, que na história da Amazônia, do Amazonas, a gente consegue verificar uma grande migração no auge, né, das migrações da primeira e segunda migração da exploração da borracha aqui no interior do Amazonas. Então, essas pessoas, geralmente nordestinos, se instalaram, né, nos seringais, e ali, né, houve uma mistura desses migrantes de outras regiões com também indígenas. Essas pessoas foram formando comunidades, né, comunidades ao longo das margens dos rios, como a gente pode observar na figura abaixo, né, onde você tem um rio e tem a mata ali. Então, ao redor, ao longo dos rios, você tem ali comunidades que têm estruturas. Geralmente você tem comunidades aí que pode ser de 3, 4 casas, muito pequenas, ou comunidades de até 40 a 50 casas, eu cheguei a ver. Essas comunidades, essas casas, elas são dispersas ao longo das margens dos rios, podem ser casas geralmente de madeira, né, suspensas, que são as palafitas, e também casas flutuantes que ficam ancoradas ao longo da margem dos rios, à frente dessas comunidades. O acesso até essas comunidades ele é bem limitado, né, geralmente ele é feito com pequenas embarcações de madeira, é o que a gente chama de rabeta aqui. Vocês podem observar nessa imagem bem na área central aí, uma família típica ribeirinha, onde você tem aí o pai de família atrás no motor rabeta, algumas caixas provavelmente tá levando peixe ali para a cidade, e crianças e uma senhora ali, né? Essa é uma família típica ribeirinha. Geralmente essas famílias são grandes, né, são famílias de, em média, 6 pessoas por casa. As casas são geralmente pequenas, com 2 cômodos a 3 cômodos no máximo, em média. E geralmente essas estruturas dessas comunidades, elas têm algum grau de parentesco em comum. As pessoas que ali habitam geralmente são de alguma família em comum. Aqui em Coari, por exemplo, você tem aqui comunidades ribeirinhas como Vila Fernandes, Vila Monteiro, que o nome da comunidade geralmente é o sobrenome da família, que é uma grande família. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma pesquisa, a gente leva aluno na comunidade ribeirinha, quando vai fazer entrevista, é bem interessante que eu converso com os alunos para perguntar, pergunta, obviamente, o nome, né, e como foi que aconteceu das pessoas chegarem até aquela comunidade, como é a história daquela comunidade. E geralmente tem ali um casal em comum, que são ali os patriarcas, né, matriarca da comunidade, e que foram se instalando ao longo das margens dos rios aí, formando essas comunidades. Então, geralmente tem um grau de parentesco em comum. Só para vocês terem uma ideia em relação ao transporte a essas comunidades, em 2015, quando eu trabalhei no inquérito de saúde da tese de doutorado, eu fiquei 4 meses
praticamente morando nas comunidades, né, com viagens, idas e vindas para conseguir fazer um inquérito de saúde. Tem comunidades aqui que elas ficam a praticamente 350, 400 quilômetros dentro de lagos aqui isolados no município de Quari. Essas comunidades mais isoladas, com acesso extremamente remoto, nós acabamos tendo que excluir do estudo por não conseguir acesso. E algumas também muito isoladas, eu consegui acesso. Por exemplo, eu viajei 24 horas uma vez para chegar a uma comunidade, isso da sede, da zona urbana do município, até essa comunidade que está na mediação do município. Foram 270 quilômetros de navegação para chegar nessa comunidade. Então, o acesso é muito limitado, muito demorado. Vamos imaginar, por exemplo, nessa foto ao centro que está a família Ribeirinha, nesse transporte, né, que é um barquinho muito simples de madeira, na qual ele tem que viajar praticamente 2 dias para acessar a zona urbana, né? Se lá você tem um problema se você tiver um problema de um acidente ofídico, né, ou algum outro problema agudo que você precisa resolver, é muito complicado você conseguir aí levar 2 dias de viagem para chegar aqui. E você tem uma diferença que é em relação aqui às variações também de ambiente. Isso é bem importante dizer, e que isso tem relação também com o transporte. Por exemplo, nós estamos entrando agora no período da seca aqui no Amazonas. A seca vai de agosto, do período de agosto a final de outubro, né, onde o rio baixa muito, né, na sua cota mínima de água, e isso limita muito o acesso para algumas comunidades. Por exemplo, comunidades que ficariam no período de cheia, distantes de Quari, por exemplo, 6 horas, numa voadeira, né, que é um barquinho um pouco mais rápido, elas no período de seca, elas vão ficar aí mais ou menos 40, 45 horas distantes aqui do município. Então, isso influencia no acesso também, né, e influencia na dinâmica também de saúde e doença, porque nesses períodos você tem mais ou menos malária e outras doenças endêmicas aqui da região. Bom, a economia desses ribeirinhos, ela é basicamente a agricultura da monocultura, né, que é o forte aqui, é a farinha, ou melhor, eles plantam, né, a macaxeira, a mandioca brava, para fazer farinha, né, além do sustento do ribeirinho, ela serve como produto, quando em excesso, é comercializado na cidade, né. Além disso, esses ribeirinhos também trabalham, né, coletando castanha, com a pesca, com a caça também. Todos esses produtos, quando excedem, eles comercializam na cidade. É importante dizer que a economia ela é muito primária, né, em relação a questões de tecnologia, né, agrega muito pouco, então todo produto que vem da população ribeirinha é muito espoliado pelos atravessadores. Por exemplo, eu sempre falo com meus alunos para a gente fazer uma analogia, né, quando você vai a um local muito conhecido em Manaus, que é a Ponta Negra, e você toma lá um copo de açaí que você paga, em 300 ml de açaí, você paga 11, 12 reais, o ribeirinho vende um saco de açaí que poderia fazer 40 litros de açaí a 30, 40 reais. Então, eles são absolutamente explorados em relação aos seus produtos. A castanha, por exemplo, a castanha que ele paga em um saco de castanha 150, 100 reais, né, no auge aqui da safra, a mesma castanha vendida fora daqui, o quilo já beneficiado, a quase o mesmo valor de um saco. Então, eles, além de produzirem e serem coletores, né, de produtos da floresta, os seus produtos eles são muito pouco pagos em relação ao mercado. Isso influencia no modo pelo qual eles vivem, que é um modo muito simples. Bom, em relação à saúde, as populações ribeirinhas, por tudo que eu falei aqui em relação a restrições geográficas, né, de acesso a questões ambientais, elas sofrem muito em relação ao acesso de saúde. Como funciona aqui em Quari, por exemplo, a saúde ribeirinha? Final de 2016 para 2017, nós tivemos aqui um avanço em relação às políticas de saúde no contexto ribeirinho, que foi a implementação da UBS fluvial, né, a UBS fluvial ribeirinha aqui.
tem uma balsa, né, no qual faz atendimento. Só que esses atendimentos são pontuais, né? Fora isso, o ribeirinho, de um modo geral, ele não tem acesso lá na comunidade. O único profissional de saúde que atende, né, pontualmente lá, é o agente comunitário de saúde, né, que obviamente tem suas limitações. Médicos e enfermeiros nessas comunidades não existem, então são ações pontuais da UBS Fluvial, que atende algumas comunidades aqui no município de Quari, geralmente muito mais na calha do Rio Solimões e alguns lagos maiores, né, tendo algumas restrições. A UBS Fluvial, por exemplo, tem viajado aqui uma vez por mês, acho que agora com maior frequência, em relação ao combate do Covid, mas fora isso, nós temos ações pontuais, por exemplo, da Marinha do Brasil, que tem um bom tempo que não passa aqui na nossa região, aqui fazendo atendimento, mas ficava também só na calha principal do Rio Solimões, não atendendo os lagos. Algumas ações pontuais de ONGs, né, das igrejas, e também, atualmente, ações da própria universidade, em parceria com outras instituições também. Mas, de um modo geral, o acesso é muito limitado, o acesso à saúde, e eles acabam resolvendo seus problemas de saúde na própria comunidade. Em 2015, quando nós fizemos a tese de doutorado e publicamos alguns artigos, foi evidente que, por exemplo, por estarem distantes dos serviços de saúde, os ribeirinhos acabam, por exemplo, utilizando muito medicamento alopático. Eles vêm para a cidade, né, recorrem às farmácias, muitas das vezes, para comprarem, né, seus terapêuticos aí, e acabam estocando medicamentos em casa. Como eles estão muito distantes da cidade, acabam por utilizar esses medicamentos quando convém. Então, aí você tem um risco muito grande, que é em relação ao uso e aos medicamentos. Fora isso, nós temos também aqui uma UBS, que faz atendimento específico para Ribeirinho, aqui na sede da cidade. Nós temos o Hospital Regional de Quari, eles acabam utilizando também muito o Hospital de Quari, por se tratar de situações que podem ocorrer na comunidade. Como funciona? Às vezes a pessoa tem um problema de base, né, uma dor abdominal, e ela tenta tratar com medicamentos caseiros em casa, ou com o próprio alopático mesmo, para indicação de terceiros, e protela ao máximo para vir à cidade, para que não tenha um custo, porque, vamos supor, se o ribeirinho vem até a cidade, né, vamos supor que é um chefe de família, ele tem sua pequena roça, né, que chama roçado aqui, né, planta lá sua macaxeira, sua mandioca, e porventura essa pessoa vem ter uma dor abdominal, né? Esse senhor começou a ter uma dor abdominal, então esse senhor ele vai protelar, ele vai tentar ficar na comunidade até o momento que ele vai agudizar. Se for um apendicite, por exemplo, outro problema de saúde, ele só vai vir para a cidade provavelmente quando ele tiver uma situação já bem aguda de dor. Por quê? Porque ele sabe que se ele vier para a cidade, ele vai ter uma despesa alta com combustível, porque as embarcações, tem uns artigos publicados que nós publicamos no inquérito de saúde, se não me engano, nesse artigo, a gente faz uma avaliação que geralmente as embarcações elas custam mais ou menos 7 vezes a mais do que um carro ou uma moto, por exemplo, né? Então, esse pai de família, ele vai optar por ficar na comunidade até o último caso, e se agudizar, ele vai vir até a cidade. E ele vindo até a cidade, ele tem que trazer geralmente a família. Então, ele tem despesa de transporte para trazer a família, ele vai ter uma despesa com alimentação, vai ter uma despesa de condução para se deslocar dentro da cidade, né? Se porventura vier ficar internado dentro do município, ele vai ter um outro problema, que é um problema adicional de não ter, às vezes, um local para ficar, né, dentro do município, só se contar com familiares. E aí tem um outro problema adicional, que é onde deixar a sua canoa, né, parada. Então, tudo para ele vai ser um gasto. E pensando numa economia já muito desfavorável, isso tudo tem impacto muito alto para ele. E, para além disso, você tem um problema de paralisar por completo a renda da família. Então, nós temos um problema crônico, que é em relação ao acesso à saúde, né, acesso a serviços de saúde, e o quanto isso impacta na saúde ribeirinha. Bom, a nossa região, aqui eu coloquei um mapa para apresentar como é que é a região do Médio Solimões, né, onde estou falando que é Quari. Vocês vejam
marcado aí nesse mapa, né, na área bem central aí, tá? Tá Amazonas o nome, mas na verdade é Coari aí, tá? Que é delimitado bem na região central. Só para vocês terem uma ideia, de um extremo ao outro, nas mediações do município de Coari, se você for pegar a Calha, que divide com Codajás até Tefé, que são municípios vizinhos a Coari, você tem só uma calha de rio aí que dá mais ou menos uns 300 quilômetros de navegação. Fora essa calha, você tem vários lagos aí que tem populações ribeirinhas dispersas ao longo dessa imensidão. E quando você vê esse verde aqui, esse verde realmente é floresta, não é nada diferente do mapa que não ser floresta. Então, a região amazônica, o Amazonas, o estado do Amazonas, ele é um estado ainda repleto de grandes florestas e rios na nossa região. E é nesse local que vivem as populações ribeirinhas. Ó. E ampliando o mapa, vocês conseguem observar aí os traços do Rio Solimões, que é onde vocês veem aí Manaus, que fica a 400 quilômetros de Coari, né, e vai subindo Manacapuru, Anamã, Uri, Codajás, né, que já limita com Coari, e aí você tem aí vários lagos, você observa a palavrinha Coari aí, e vê umas cores mais escuras, são grandes lagos que nós temos aqui em Coari, e que nesses lagos existem ribeirinhos, comunidades que estão isoladas aqui na nossa região. Bom, esse mapa que vocês estão observando é o mapa que eu utilizei, criei para coletar dados da tese de doutorado, né? Nós fomos em todas essas comunidades que estão pontilhadas aí. Vocês vão observar que de um extremo ao outro aí, do lado direito da tela, nós temos a Ilha do Júri, que é uma comunidade muito próxima de Codajás, que é um vizinho subindo o rio, né? Na divisa com Coari, Codajás Coari. Tá? E tem um outro extremo, que é do lado esquerdo, que já é quase divisa com Tefé, que é um município acima de Coari, tá? Que é a comunidade de Iracema, que fica a 112 quilômetros de Coari. E acima da projeção, vocês vão ver um grande lago, que é o lago do Piauí, e tem uma comunidade que chama-se Caioé. Só para vocês terem uma ideia, essa região aí, por exemplo, em períodos de seca, ela fica mais ou menos uma distância um pouco mais, quase o dobro dessa distância para conseguir ter acesso, porque limita alguns braços de lagos para chegar a essa região. Então, as populações dessa região, elas praticamente se tornam isoladas no período de seca. Então, isso implica em uma série de problemas para essas populações que se tornam mais isoladas. Bom, apresentei um pouquinho, tá, as populações ribeirinhas nossas aqui de Coari. Eu vou falar um pouquinho das ações que a gente vem desenvolvendo contra a universidade, em parceria com diferentes instâncias aqui do município, tá? Eu separei aqui por ações que a gente vem desenvolvendo em ações de ensino, pesquisa e extensão. A gente tem desenvolvido aqui no curso de enfermagem ações de prática de campo na disciplina de saúde das populações amazônicas. Essas ações, elas iniciaram no final de 2016, comigo, com uma outra professora que infelizmente não faz parte do nosso quadro hoje, ela está na Escola de Enfermagem de Manaus, que é a professora Ermelinda. Eu faço questão aqui de falar o nome dela, porque sempre foi uma grande parceira. A Ermelinda trabalhou durante 10 anos em área indígena, né? E eu já vinha trabalhando com saúde das populações amazônicas, né? E no contexto ribeirinho. Então, quando ela entrou na universidade, a gente conseguiu casar muitas atividades. Isso foi muito importante. Vocês estão observando aí uma foto, que é uma foto que me orgulha bastante, que foi a primeira prática de campo que a gente fez. Se não me engano, foram 23 alunos para essa prática de campo. A gente ficou com esses alunos aí num lago que a gente chama Lago do Mamiá, né, que a universidade tem uma casa lá, que é bem interessante até, mas ainda é muito pouco explorada, né, para uso de alunos, uso de prática de campo, mas a gente conseguiu organizar essa prática de campo no final de 2016, nessa disciplina especificamente, e conseguimos ficar com esses alunos durante 5 dias fazendo atividades diversas de ensino, seja atendimento de enfermagem, cadastramento de famílias, ações também conciliadas com a extensão e conciliadas com a pesquisa também. Então, foi bem legal. É uma prática que ela é muito inovadora, que ela é muito rica em conteúdo, rica em aprendizado para os alunos também, né? Eu não me esqueço uma vez que eu fui para uma comunidade ribeirinha,
com um aluno que é daqui de Coari. Eu não sou daqui de Coari, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui há 15 anos no Amazonas, tenho uma paixão muito grande por esse lugar. E um aluno, né, durante essa prática de campo, a gente conversando no final da tarde, ele falou, olha, professor, eu consegui aprender muito sobre as populações ribeirinhas nesse período que eu estou aqui, e consegui ter muito mais amor à minha terra, porque eu não conhecia a população ribeirinha, e passei a conhecer aqui e gostar, né, dessas populações. Então, é uma sementinha que a gente está plantando e vem conseguindo desenvolver essas atividades de prática de campo todos os anos. Desde 2016, a gente tem trabalhado nesse sentido, trabalhar com o ensino. Eu coloco sempre aqui em cima ações desenvolvidas, porque elas sempre são em parceria do Instituto de Biotecnologia da UFAM, né, que é o ISB, junto com um grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos em Saúde das Populações Amazônicas, do grupo de pesquisa, e com uma ONG, que é a ADRA, com uma clínica particular, que é a CEMOC, com a Ciência Coari, que é a Secretaria de Saúde. Eles sempre nos apoiam em relação a essas atividades. Teve um outro projeto, né, que foi um projeto de uma clínica avançada nas populações ribeirinhas, né, com um grande parceiro também, que é um médico aqui, que foi professor, é professor voluntário da UFAM hoje, né, que é o Dr. Ricardo Farias, que é um grande parceiro também das ações, e a gente costuma rotineiramente fazer essas atividades nas populações ribeirinhas, né, levar ações na qual a gente sempre leva uma clínica integrada, com médicos, às vezes com dentista também, e outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, e também aproveita para levar todos os alunos desses cursos. Então, a gente faz uma clínica integrada nas populações ribeirinhas e consegue otimizar isso com essas parcerias conjuntas. Falar um pouquinho de pesquisa, né? Eu falei anteriormente que eu fiz um estudo populacional nessas populações ribeirinhas de 2015, que ele foi muito rico, né? Originou muitas publicações, inclusive tem publicações que ainda estão sendo feitas ainda, né? Estão sendo escritas. A primeira publicação foi um inquérito de saúde em populações, em comunidades ribeirinhas, né, do Amazonas, no qual a gente decidiu, em 2018, publicar esse primeiro artigo na Caderno de Saúde Pública e fez um aspecto geral de como é a pesquisa no Amazonas, né? Como é uma pesquisa, um inquérito de saúde nessas populações ribeirinhas. Então, é muito legal esse artigo, porque ele dá um norte, né, para pesquisadores, para pessoas que querem conhecer um pouco melhor essas populações. Eu acho que ele talvez seja um dos primeiros artigos que tratam de questões metodológicas nas populações ribeirinhas do Brasil, né? Posteriormente, também, a gente publicou um trabalho sobre o uso inapropriado de antimicrobianos, né, que foi publicado numa revista de grande impacto, a PLOS ON, né, e é um artigo bem legal também, que trata sobre a questão de uso de antimicrobiano, que é muito maciço aqui, né, é uma crença exacerbada em relação à resolutividade dos antimicrobianos. Só para vocês terem uma ideia, o que me chamou a atenção, o que me levou a trabalhar com automedicação nas populações ribeirinhas, é porque desde 2007 eu trabalhava na graduação, né, cheguei a trabalhar no primeiro PIBIC, iniciação científica que eu fiz, fazer um estudo com 200 crianças ribeirinhas, né, e daí eu sempre trabalhei, né, nessa vertente de populações ribeirinhas. Conheço muitas pessoas nas populações ribeirinhas e costumo ficar, né, um bom tempo lá também. Então, conversando com os moradores, um período antes da tese, eu observei que o consumo era muito alto de medicamentos alopáticos, né? E às vezes são medicamentos que são utilizados por coisas assim que para a gente não faz o menor sentido. Por exemplo, eu já vi pessoas utilizando antibiótico, né, azitromicina, para um corte do dedo. Acabou de cortar o dedo, vai, pega e toma uma azitromicina para tem a crença que vai melhorar. Enfim, então isso chama muita atenção. E esse artigo do uso inapropriado que foi publicado após o ON, ele traz, né, esse uso exacerbado de antibióticos pelas populações ribeirinhas. Tem um outro artigo que a gente acabou de publicar, foi mês passado, tá, que é o acesso a serviços de saúde por ribeirinhos do município de Coari, e esse artigo ele é menor um pouco, né, mas ele traz especificamente essa questão de acesso, né, discutindo o acesso, que é bem interessante também. Um outro artigo que já foi aceito por publicação, né, está no Prelo já, e provavelmente deve ser publicado agora no próximo mês,
que é a automedicação, né, a prática de automedicação nas comunidades ribeirinhas, aplicado na REBEM, né, e ele traz um elevado percentual de automedicação. Se não me engano, foi algo em torno de 80% ou mais de 80% da prática de automedicação por essas populações. Muito provavelmente porque eles não têm, né, um itinerário terapêutico com assistência médica ou qualquer outro tipo de assistência à saúde nas suas comunidades e acabam tendo que resolver por conta própria. E aí, tendo medicamento, eles vão acabar tomando porque não tem outra pessoa a consultar, a não ser o agente comunitário de saúde. Bom, para além dessas atividades de ensino e pesquisa, nós também desenvolvemos atividades de extensão, né? A gente trabalhou desenvolvendo um estudo, ou melhor, um projeto de extensão durante o período de coleta de dados da tese de doutorado. Uma coisa que me inquietava, porque às vezes a gente viajava, eu cheguei a viajar e ficar 9 dias para as comunidades ribeirinhas, né, áreas mais distantes, né, em viagens muito longas. E era um barquinho pequeno, né, de uma ONG que foi cedido para a gente emprestado, e ali nós tínhamos aluno, né, outras pessoas, tripulantes dessa embarcação, e aí, as noites, né, durante as noites nas comunidades ribeirinhas, eu achava que ficava um pouco remoto, né, ou monótono, né, nós não tínhamos o que fazer ali. E eu sempre pesquisa em você ter alguma contrapartida social para essas populações, né, porque não adianta você coletar o dado, sair dali e não trazer uma resposta. Então, qual foi a ideia? Fazer um cinema na comunidade ribeirinha. E como era um projeto assim que era bem inovador, muitos alunos queriam para as comunidades ribeirinhas, né, com a gente fazer essa visita. Então, com essa perspectiva, nós pensamos em gravar vídeos pequenos, né, estruturamos um cinema, e aí nesse cinema, mais ou menos de 20 em 20 minutos, tocava um comercial que entrava, uma coisa bem lúdica, né, e entrava com a informação de educação e saúde no meio do filme. Né? Então, durante o filme também a gente distribuía alimentos, cestas básicas, sorteava. Então, era um momento de confraternização com essas comunidades, o que, de certa forma, também nos ajudava a integrar, né, a interagir com essas populações e na coleta de dados. Então, foi uma situação muito positiva, né, durante essa pesquisa, né, que foi o Cine Ribeirinho, que ele foi renovado como projeto de extensão durante 3 anos na universidade. Foi um projeto bem interessante. Para além disso, também, nós trabalhamos com outro projeto de extensão, né, que é a Beribe, que era a Biblioteca Ribeirinha do Beiradão, que foi uma ideia também em conjunto com a professora Ermelinda, que é a professora que eu falei inicialmente aí, que uma das escolas do município, elas estavam com muitos livros, né, livros novos, inclusive na caixa, que iriam jogar fora, né? E aí nós vimos aquilo e decidimos pedir doação pensando nas populações ribeirinhas. Então, todas as ações que a gente fazia com os estudantes de enfermagem, a gente desenvolvia o Cine Ribeirinho e também o Beribe, que era a doação de livros para essas populações. Vocês vejam as fotos aí, são livros novos, né? Livros até que eu estudei no vestibular em 2006, ainda em 2005, né? Então, vendo a qualidade desses livros, a gente otimizou para conseguir levar, e em outras doações também, levar para essas populações ribeirinhas. Então, as comunidades que a gente visitava, a gente encontrava, geralmente, bibliotecas ali muito ruins, que as escolas são muito precárias aqui também, né? Tem uma dificuldade enorme em relação à educação aqui, e a gente conseguia reestruturar essa biblioteca. Isso foi bem legal também, exitoso, por conta das ações que a gente estava desenvolvendo e levando também essa biblioteca. Bom, eu também vou falar um pouquinho, que é um desdobramento ainda da tese de doutorado, que uma das coisas que a gente sempre pensou, como eu falei anteriormente, é dar alguma contrapartida para essas populações. Né? Não adiantava a gente fazer uma tese de doutorado, publicar artigo, sem ter um retorno efetivo, né? Um retorno social de pesquisa para essas populações. Então, em 2018, a gente aprovou pelo Universal FAPEAM, né, um projeto que era um manual sobre cuidados de saúde para agentes comunitários de saúde que atuam com populações ribeirinhas do Amazonas. Esse manual, ele está praticamente pronto já, né, é um manual que é justamente para treinar os ribeirinhos em relação ao uso racional de medicamentos. O que a gente pensou? Bom,
é óbvio que o ACS não vai prescrever medicamento, nem pode fazer isso. Mas se o ACS ele tem uma orientação adequada, ele vai muito provavelmente orientar para que se evite o uso irracional, né? E para que promova o uso racional de medicamentos. Então, se eu posso tomar um medicamento que não vai me fazer mal, né, no sentido de que, podendo, por exemplo, pegar algum medicamento que vai fazer, provavelmente não tem nada a ver com o problema de saúde, o ACS ele pode sim mobilizar aquele ribeirinho em relação, ora, esse medicamento não é adequado. Ele não vai prescrever, mas ele vai saber qual a conduta dele perante essa situação. E esse manual está praticamente pronto, né? A gente provavelmente deve concluir esse manual agora no próximo mês, que é uma contrapartida nossa também como grupo de pesquisa para essas populações. Bom, é isso, Juliana. Eu estou deixando aqui meu e-mail também para quem quiser tirar alguma dúvida. Como eu falei com você anteriormente aqui no início, como eu já vivencio isso há algum tempo, né? Provavelmente tem outros aspectos mais peculiares que algum colega de outra região ou da própria região mesmo queira depois perguntar, né? E pode ficar à vontade de mandar um e-mail que a gente tenta fazer um feedback em relação a isso. É um assunto que eu gosto muito, né? Eu até peço desculpa a vocês aí que a gente tentou marcar várias vezes essa atividade, mas nós temos aqui uma limitação muito grande de internet na nossa região aqui, tá certo? Oi, professor. Muito obrigado pela excelente aula. Você fez apontamentos muito interessantes e eu achei muito interessante esse ponto que o senhor trouxe a respeito de trazer ações relacionadas tanto à pesquisa, ensino e extensão, que são o nosso tripé da graduação e que muitas vezes a gente não consegue conciliar de forma muito boa essas três áreas e alguma delas acaba sendo mais negligenciada em algum momento. Então, eu achei muito interessante essa sua abordagem. E a gente tem aqui algumas perguntas que os participantes fizeram. Uhum. Vou começar, então, a ler algumas, tá? Tá ok, tudo bem. Primeira pergunta. Há populações ribeirinhas somente na região norte do Brasil? O que caracteriza essa população e as especificidades dessa população em relação à atenção primária em saúde? Tá. Então, a caracterização aqui, você tem definições diferentes. A definição que eu uso como definição, que são populações, né, que vivem mais às margens dos rios e lagos da nossa região, né, geralmente é interior, e tem alguma descendência, né, geralmente que é uma mistura, né, de indígenas com caboclos aqui da região, ou nordestinos também, ou pessoas de outra região. O que caracteriza em relação à atenção primária, né? Aqui, basicamente, no município, é delimitado zona urbana e zona rural, né? A grande parte, ou quase totalidade dos habitantes de zona rural aqui são populações ribeirinhas. Então, a caracterização de população ribeirinha perfaz, né, pessoas que vivem em comunidades às margens dos rios. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Acho que era mais ou menos isso mesmo, com relação à definição. Deixa eu ver a próxima pergunta. Perguntaram também se tem. Eu só conhece estudos relacionados a doenças zoonóticas nessa população. Se o senhor sabe dizer um pouco desse panorama sobre como que essas doenças influenciam na saúde de ribeirinhos. Tá. Eu particularmente não conheço publicações, tá? Porque eu acho que são muito limitadas as publicações para populações ribeirinhas, tá? Mas existem sim, tá? Casos um pouco mais afastados. Eu sei que tem. Desculpa, Juliana, tem uma ligação aqui, só desligar aqui o celular. Tá bom, sem problema. Tá? Só um momento. É, eu basicamente, assim, por exemplo, doença. É interessante, Juliana, essa pergunta. Por exemplo, se isso inclui, por exemplo, acidentes zoofídicos, ou, por exemplo, acidentes com. Acontece muito em populações ribeirinhas, com acidentes com arraia, né? Ferimentos provocados por arraia. Aqui nos rios você tem, nos lagos também, né? E é interessante porque causa, né? Por exemplo, com jacaré,
né, e outros animais que são bem comuns em outras regiões. E a gente, por exemplo, em 2019, levando alunos para um bairro aqui, que tem muitas pessoas de zona rural, né, ribeirinhos, eu encontrei 2 mordeduras de jacaré. E estava tratando a ferida, né, de mordedura de jacaré. E é bem interessante, porque foram duas, assim, em 2 semanas eu encontrei uma que era na mão, né, e o outro na coxa, né, na perna. Então, assim, acontece, mas são muito pouco registradas. Eu não vejo estudos. Inclusive, a gente estava querendo desenvolver um estudo de PIBIC que mapeasse esse tipo de problema nas populações ribeirinhas. Entendi. Realmente, quando eu fui procurar um pouco mais de literatura sobre esse assunto, a gente vê que são poucos artigos que tem, né? Uma literatura que ainda não é muito explorada, ainda é bastante limitada mesmo. Exato. E isso também acontece, Juliana, eu explico por quê. Porque, às vezes, esses problemas eles são mapeados, rastreados no hospital regional de Coari. E não há, assim, por exemplo, grandes pesquisas em relação a esse tipo de denominação, né, de evento. Uhum. Então, acaba não se explorando esse tipo de problema aqui no município, em relação à pesquisa. Entendi. Outra pergunta que teve também é quais os problemas de saúde mais frequentes no atendimento às populações ribeirinhas e se houve aumento na busca por unidades de saúde nesses últimos anos. Você sabe dizer se algo a esse respeito? Tá, eu posso te dizer, em relação ao problema de saúde, você tem número um aqui, que são problemas de doenças de veiculação hídrica, né? Você tem aí, o número um aí, problemas de diarreia, né, que é muito comum. Eles tomam água diretamente do rio, né? Por exemplo, eles vão mesmo, às vezes tem a crença de que se pegar a canoa e ir lá no meio do rio e pegar a água é mais limpa, então toma direto. Ou nos olhos d'água, a gente fez uma vez, foi bem interessante, eu fui com os colegas, né, pesquisadores também para uma comunidade, a gente fez 3 locais de água, que era um local que era um olho d'água, que eles chamam, que é uma nascente, né, com água muito cristalina, de um igarapé que passava ao lado da comunidade e do rio na frente, do lago na frente, né? E é interessante que o local que tinha mais coliformes fecais era nesse olho d'água que tinha aparentemente a melhor água. Então, o único tratamento de água nessas comunidades é hipoclorito, mas nem sempre tem. E geralmente é utilizado de forma incorreta, que é uma das coisas que a gente vai colocar no manual agora. Por quê? Você usa aí 2 gotas de hipoclorito para cada litro de água, mas o cara tem uma garrafa enorme de água lá na casa dele e ele não sabe nem qual a quantidade de água, então acaba colocando 5 gotas para não dar o gosto de hipoclorito. Então acaba tendo problema no mesmo, coleta a água ruim, né, e deixa naquele recipiente e acaba não se atentando para isso. E às vezes a gente, comunidade de saúde, quando eu levo o aluno para a comunidade, sempre mostro para ele, né, peço para dar orientação. Ele dá a orientação e depois eu volto para corrigir, porque geralmente ele não tem essa percepção. E são coisas bem pequenas que fazem um diferencial enorme para a gente em relação aos custos de saúde, né, o custo efetivamente com saúde, porque você tem às vezes problemas de diarreia que são absolutamente preveníveis, né, e que não são olhados na ponta, e que vai depois incidir lá no hospital, com problemas mais graves. Né? Então, diarreia geralmente é número um. Malária, os casos são muito grandes nas populações ribeirinhas, dependendo do período do ano. Nós já temos dengue, né, nessas populações, tem chikungunya, tem casos de chikungunya, de outras doenças, né, que não eram tão comuns aqui, está acontecendo. Problemas em relação a doença, a feridas, né, como eu falei anteriormente, contato com animais peçonhentos, esse tipo de coisa, são muito comuns. Agora, em relação à demanda dos serviços de saúde que você me perguntou, eu não posso te afirmar categoricamente porque eu não estou no serviço direto, né? Mas que, de alguma forma, melhorou esse serviço, melhorou, né? Porque o atendimento agora também é feito com o OBS fluvial, que vai até essas populações em algumas regiões, mas não consegue atender todo mundo.
Entendi. Também outra pergunta que a gente teve aqui é quais as dificuldades não governamentais de estabelecer projetos ou iniciativas que melhorem a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, iniciativas, por exemplo, relacionadas a água potável, dieta diversificada com auxílio de hortas comunitárias, educação e saúde. Então, essa parte mesmo, sem ser de relacionado ao governo, né? Então, iniciativas, por exemplo, de universidades e coisas afins. Tá, perfeito. Assim, o que eu vejo? Vou ser bem sincero, assim, né, para os colegas em relação à minha percepção. Eu acho que eu trabalho aqui desde 2006, né, indo para as populações ribeirinhas. Então, eu acho que, primeiro, é reconhecer os ribeirinhos como ribeirinhos, né, como pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, condição muito similar às populações indígenas, mas que não são tratados como as populações indígenas. Eu digo isso porque, assim, aqui em Quari tem populações indígenas que estão denominadas como indígenas de um lado do rio e do outro lado é ribeirinho, e que são basicamente a mesma coisa, né, no sentido cultural, né, só foram denominados como indígenas. Não é uma crítica ao indígena, pelo contrário, né, eu milito por essa área. Só que os ribeirinhos tinham que ser vistos como populações vulneráveis também, né? Por quê? Porque eles também vivem toda essa dificuldade que vivem os indígenas, mas não tem a tutela do governo federal, por exemplo, né? Em uma população indígena que todo mês passa alguém para visitar, não passa na população ribeirinha, né? E é interessante que isso gera até um conflito entre eles, né? Em relação a um ficar acusando o outro, tal, que já vi isso de perto. Então, esse é um ponto, né? Ver o ribeirinho como ribeirinho. Eu acho que um segundo ponto é você ter apoio das instituições, por exemplo, desenvolver as ações aqui para levar os alunos para a prática de campo. Tem um recurso da universidade que a gente sempre briga para conseguir manter, que é o de prática de campo, mas é para os alunos se manterem práticas de campo. Mas eu não tenho barco, para levar esses alunos para a prática, então a gente tem que se virar nos 30. A gente consegue organizar, pedir apoio à prefeitura, apoio de uma clínica, disso, aquilo, para a gente conseguir organizar isso, orquestrar e levar. Então, já é um problema, porque a universidade não tem recurso próprio para isso, né? Um terceiro ponto, que diz da alimentação, entre outras questões de educação e saúde, eu acho que, assim, existe uma coisa muito forte, né, aqui na região. Por exemplo, você não vai mudar a cabeça do caboclo ribeirinho outro. Você tem que ter um trabalho ali, mas e conseguir integrar dentro da cultura dele ações que possam fortalecer a prática dele, mas de um modo que vai ajudar, né? Que não adianta ir para a comunidade dele e falar, ó, faz isso, faz aquilo, isso vai entrar aqui e sair aqui. Porque é uma cultura muito forte, né? É uma cultura que tem suas práticas ali há muito tempo, né? Como é que eu, por exemplo, vou a comunidade ribeirinha, vou falar para o caboclo para não usar a planta que vai fazer mal, se ele usou a planta desde quando era criança, né, viu os pais, os avós fazendo isso, né, e então, mas eu posso falar, por exemplo, olha, ferve a água, porque a água pode estar contaminada, né, para fazer o uso da planta. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser vistas, que podem ser feitas, mas precisa realmente de apoio melhor. Mas para isso precisa enxergar o ribeirinho como ribeirinho numa situação de vulnerabilidade. Entendi. Agora, também fizeram algumas perguntas relacionadas às questões ambientais. Uma delas dá para se quantificar o impacto que o desmatamento e a poluição das águas causa nessa população? Ô, Juliana, essa é uma resposta que a gente está trabalhando agora, tem um doutorado que a gente conseguiu fechar aqui em parceria com a USP. Nós temos aí 16 doutorandos aqui na universidade que estão fazendo um consórcio que a gente chama de Inter, né? Que de São Paulo, ela vem, traz o curso para cá e a gente qualifica nossos professores. E duas ou três teses de doutorado, elas justamente vão trabalhar com esse impacto de mudanças climáticas em relação à saúde, numa situação mais micro, né? Porque a gente vê isso na situação macro. Porque a mudança climática está mudando, está alterando, né, a vida. Então, agora a gente vai conseguir olhar isso mais perto, nessas pesquisas que a gente está desenvolvendo agora.
Outra pergunta também que teve é com relação aos impactos do desenvolvimento das cidades para as populações ribeirinhas e como elas vêm conseguindo sobreviver e se desenvolver no decorrer dos anos com todo esse processo de urbanização e expansão das cidades. Certo. Como são as populações ribeirinhas aqui de Coari? Elas, tirando pontualmente, eu acho que duas populações ribeirinhas que nós temos aqui, que são populações ribeirinhas que nós temos acesso terrestre, as demais via fluvial, nós temos aqui mais ou menos cerca de 208 comunidades ribeirinhas, porque assim, tem uma divergência em relação ao número de comunidades, mas é em média 208 comunidades ribeirinhas. O impacto, né, que eu venho observando isso ao longo do tempo, algumas observações são empíricas mesmo, sem estudo, mas o que tem acontecido, e eu vi muito isso em 2015, em relação a depoimentos, né, de moradores ribeirinhos. Coari passou por um problema político, né, vem há algum tempo aqui, muito grande, né, de desemprego, uma série de coisas, e tudo gira em torno da prefeitura. Você tem hoje um grande também na região, que é um grande corredor de drogas que nós temos aqui, que é o que chama-se Rio Solimões, talvez um dos maiores do mundo, né? Que é onde você tem droga vindo de Peru, né, da Bolívia e da Colômbia, né? Principalmente Colômbia e Peru aqui. Então, ele pontualmente todo dia passa droga no Rio, né? Isso aí agora vamos montar uma base aqui agora federal para tentar mapear isso. E esse impacto de pirataria nos rios, ele teve impacto direto na vida ribeirinha, né? Impacto, assim, que para mim foi brutal. Acho que uma das maiores covardias para nossa região aqui foi esse impacto da pirataria na vida ribeirinha. E eu assisti isso, tem vídeos aqui, depoimentos de moradores ribeirinhos que eu fico triste só de pensar e ouvir dessa situação. Durante essas viagens de 2015, eu consegui presenciar isso, inclusive eu vi piratas na frente, passando armados, né, transportando droga, né, e isso impactou de forma negativa. Por quê? Muitos ribeirinhos estão migrando, né, dessas regiões ribeirinhas e vindo para a periferia das cidades, né, daqui de Coari, inchando a cidade. Isso aconteceu, sem dúvida, um fenômeno muito grande a partir de 2010, 2011, né, isso aconteceu maciçamente. Por quê? Quando a gente também para essas populações aqui mais periféricas de Coari, da zona urbana, e você perguntava qual a descendência, todo mundo é população ribeirinha. E quando você voltava em 2015 para fazer essa visita em loco lá, você esperava encontrar população com 20 casas, eu cheguei a ver comunidade fantasma, né? E durante a coleta de dados, foi o período da maior cheia aqui do Amazonas, né? Então, eu peguei no auge da cheia. Você via a comunidade de 20, 30 casas isolada, sem ninguém. Todos migraram para a cidade. E essas pessoas que migraram, elas não voltaram. Então, teve impacto para o ambiente. Ele propiciou isso, né? Você teve uma mudança climática que propiciou o êxodo rural, no caso, o êxodo para a zona urbana, as periferias da cidade. E você também, além disso, você teve outros problemas de violência, por exemplo, né? Que foi a pirataria que começou a incidir em cima dos ribeirinhos, que não era só roubar, não era só levar droga, né? Estava havendo uma agressão muito grande sobre eles. Um dos depoimentos, só em resumo, que eu vi uma moradora ribeirinha falando na comunidade, ela falou comigo, professor, a, a minha comunidade é maravilhosa. Eu queria que meus filhos fossem aqui e que vivessem e morassem. E aí, em detrimento também à grande cheia e problemas estruturais políticos nesse período, você teve ano aqui que teve 2, 3 meses de aula durante o período letivo todinho. Por quê? Os professores têm que ir para as comunidades ribeirinhas, né? Geralmente não é professor da comunidade, o cara tem que ir. Então, começaram a não pagar professor, uma série de coisas. Você teve, durante um ano, você teve 2 ou 1 mês de aula. Então, eu vi vários ribeirinhos desses migrando também por questão educacional. Então, você teve problemas em relação à cheia, que é um problema ambiental, você teve problema educacional, você teve problema de violência. E aí, resumindo, essa senhora falando, professor, eu queria muito criar toda a minha família. Aqui, se a gente tivesse aula de qualidade, porque meu filho sai da minha casa aqui, vai ali, pega o livro, vai para o colégio estudar, e eu estou vendo. A gente está com fome, a gente coloca uma malhadeira, uma rede aqui, pega o peixe aqui. Tenho que fazer a farinha, que a base alimentar aqui é farinha e peixe,
mas eu tenho que fazer a farinha, eu vou aqui na minha roça, aqui atrás, eu planto e colho. Na rua, se eu tiver que morar na zona urbana, o meu filho está exposto a droga lá, que vai brincar com os coleguinhas, que a malícia, que a gente não tem aqui do interior. Lá eu vou ter que comprar as coisas no mercado, aqui eu planto, eu não vou ter local para plantar. Lá eu vou ter que pagar transporte para meu filho, mototáxi, aqui não tem ônibus, é só mototáxi, para que meu filho vá à escola. É, Enfim, assim, foi um depoimento tão lúcido que eu vi dessa senhora, que foi uma coisa, assim, muito impressionante, né? E que é a realidade hoje de Benin, né? Então, você tem uma série de impactos realmente, né, de desenvolvimento em cima dessas populações, que às vezes a gente não enxerga, né? Eu não vejo isso em artigo, por exemplo, mas é uma coisa óbvia que está acontecendo. A gente tem agora só mais 3 perguntas para terminar. A próxima perguntaram os principais desafios do profissional de saúde no atendimento às comunidades ribeirinhas. Quais são esses desafios que os profissionais enfrentam nesse atendimento? Tá. Primeiro que eu acho que é muito difícil para o profissional de saúde que não conheça a realidade vir atender, então ele tem que entender o contexto, né? Você tem problemas, desculpa, você tem problemas de saúde que tem nomes diferentes aqui, né? O conceito de saúde aqui é diferente, então você precisa entender. Eu já vi situações de médicos virem, né, ter dificuldade imensa de se adaptar aqui por conta disso. Por exemplo, se o profissional de saúde vai trabalhar na UBS Fluvial, a UBS Fluvial fica 15 dias em área. Então, essa pessoa tem que se adaptar a estar no local, né, que é interior e que tem suas peculiaridades, né? Então, acho que tem que gostar, né? Tem que gostar, tem que se envolver no meio. Eu acho que vir pelo dinheiro é meio complicado, né? A adaptação. Mas se vir com carinho, amor e enxergar essas pessoas no potencial, você vive muito bem. Eu tenho vários exemplos de colegas meus que sou enfermeiro, são pessoas que estão bem hoje aqui na cidade, né? Porque se adaptaram à região, né? E desenvolvem ações, enfim. Mas eu acho que talvez o principal desafio aí que eu coloco é justamente conhecer a realidade e se integrar a ela, né? Não dá para vir e achar que vai ficar um tempo e que, se não gostar, eu acho que realmente não se adapta. É, Hoje, até as condições de trabalho, elas são bem melhores, né? Eu digo do que já foi. Nós tivemos períodos muito piores aqui, né? Por exemplo, com a UBS Ribeirinha para essas populações, você tem basicamente uma mini clínica que navega, né? Então você tem estrutura lá, você tem conforto, tem dormitórios, enfim, uma série de coisas que te facilita, né? Mas você tem suas limitações. Eu conversei uma vez com um colega que ele falou que comigo, ele falou, olha, cara, não dá, eu não consigo trabalhar, ficar nesse tempo fora, com atendimento, porque eu não me adapto. Cara, então você procurar um outro caminho, porque realmente não vai ficar feliz. Agora, tem colegas que aguardam ansiosamente para ficar 15 anos, né, nessa atividade, porque ela é cansativo, né, uma rotina grande, mas que eu acho que é gratificante. Eu tive as melhores experiências da minha vida profissional nessas populações. Desculpa a tosse aí, viu, Juliana? Não, tranquilo, tudo bem. A outra pergunta é com relação ao momento que a gente está vivendo agora de pandemia. Então, atualmente com a pandemia, como está a situação geral e relacionada à Covid nessas populações ribeirinhas, né? Aqui no Amazonas, a gente teve aquele pico horrível da doença que foi muito rápido e se alastrou muito pelo interior. Então, se eu puder falar um pouquinho mais sobre essa situação de como que a Covid atingiu essas populações. Tá. Então, isso foi um problema muito grande logo de início, né, em relação ao enfrentamento do Covid aqui. Inclusive, vocês tiveram vários rumores de que estavam morrendo pessoas nas comunidades ribeirinhas, né, sendo enterradas por lá mesmo. E eu basicamente não tenho a concretude disso, né, e sei que os colegas da saúde aqui da Secretaria Municipal de Saúde têm feito um trabalho louvável em relação a isso, têm ido até a comunidade também, né, e com todos os aparatos, fazendo atendimento. Isso aconteceu, acho que talvez aí um mês e meio, 2 meses atrás, né, com maior frequência, porque você veio, né, da cidade para a zona urbana, da zona urbana para o interior, né? E aí lá, como você tem uma situação de vida em comunidade,
e você não vai usar máscara, obviamente, na comunidade, você não tem nem máscara. E aí, se a pessoa vem para a zona urbana, geralmente os ribeirinhos vêm para quê? Para a zona urbana. Eles vêm para pegar os seus recursos, geralmente de assistência social que tem do governo, né? Então, aí tem aquelas filas imensas que está acontecendo da Caixa, né? E outros bancos aí. Então, eles vinham para isso e acabam ficando expostos àquilo, ou vinham para vender o seu produto na feira, mercado municipal, que era um outro local de grande aglomeração, né? Então, você tinha uma exposição em massa, né? Que inevitavelmente iria evoluir para essas comunidades. Eu sei que agora a situação, acompanhando os colegas da saúde, né, da ciência aqui, eles conseguiram controlar bem, né? Foram até as comunidades, fazendo aqui, massificou muitos testes, né? Os testes rápidos, então conseguiu ter um direcionamento geral, né, das ações. Eu não sei te falar agora, no último mês, como estão as ações, porque eu estou um pouco por fora realmente de conversar com os colegas, né? Estou mais aqui em isolamento em casa, a universidade está parada ainda, mas, assim, aparentemente estava sob controle, mas no início foi bem complicado, né? Então, a ciência aqui conseguiu atuar bem e conseguiu até controlar essas situações mais graves. E agora a nossa última pergunta para finalizar. Quais estratégias podem ser adotadas visando um atendimento mais igualitário para essa população? Então, assim, de forma geral, para profissionais de saúde, para estudantes que estão em formação, como é o público-alvo desse curso, o que você poderia dizer a respeito disso, de como que a gente pode promover um atendimento mais igualitário para essa população? Bom, em primeiro lugar, eu acho que isso é uma coisa básica para todo estudante da área de saúde, ou estudante de um modo geral, mas sobretudo para quem está na área de saúde. Pensar o seguinte: as pessoas, quanto mais simples elas são, né, acho que mais simples tem que fazer o atendimento, né, mais simples tem que ser para trabalhar com ela. É muito complicado, já vi isso várias vezes, não só na medicina, na enfermagem, em outros cursos, a pessoa se formar e às vezes achar que, né, domina tudo. A gente tem sempre em processo de aprendizado. E o próximo, eu conto essa história para você aqui, Juliana, eu já fui agente comunitário de saúde, né? Então, eu acho que o ser agente comunitário de saúde antes de ser enfermeiro, né, doutor em enfermagem, essas coisas, eu acho que isso me deu um know-how muito grande de conseguir olhar como usuário do sistema, né? E pensar como eu deveria tratar alguém que não tem conhecimento ou conhecimento muito básico de saúde. E aí eu consegui fazer essa analogia de como poderia me importar como profissional de saúde para dar atenção. Porque muitas vezes o usuário, ele não quer aquela atenção, né, aquela mega atenção em relação à tecnologia. Ele quer uma palavra de conforto, né? Então, o fato de você ser simples, né, e humilde nas suas palavras, nas suas colocações, na forma de atender, eu acho que isso é primordial para qualquer atendimento, sobretudo para pessoas que são pessoas que vêm da comunidade ribeirinha, né, que são pessoas assim muito acanhadas no seu ser, né, no seu modo de viver. Então, eu acho que isso é uma coisa básica, né? Eu acho que não adianta você ser o melhor médico do mundo, o melhor enfermeiro ou o melhor profissional de saúde se você não sabe atender, não sabe chegar na pessoa, né? A experiência, né, do dia a dia para ir para uma comunidade ribeirinha ou fazer um atendimento, a gente vai adquirir com a vivência, né? Mas eu acho que essa vivência tem que sempre ter esse feeling de pensar no próximo e pensar em como chegar e como falar a língua dessa pessoa, né? Se expressar, se portar, para não deixar o paciente ou, né, o cliente acanhado diante de uma situação, porque como eu penso sempre o seguinte: quando você procura um serviço de saúde, você já procura precisando para algo, né? Então você não está na situação de conforto, você está na situação de desconforto. E por estar nessa situação de desconforto, você precisa saber entender isso e tratar o paciente da melhor forma possível. Eu acho que essa é a mensagem que eu poderia passar para vocês, e que se vocês, né, conseguirem praticar dessa forma, não tenho dúvida que para essas populações, e sem dúvida para outros também, vocês vão ser ótimos profissionais. Certo. Queria agradecer ao senhor por ter topado dar essa aula para a gente, por ter tirado todas as dúvidas. Eu acho que foi um momento muito enriquecedor e com certeza vai ajudar todos os participantes do curso que vão assistir essa aula posteriormente. A gente tem uma complementação dela também, que é mais voltada com atendimentos mais práticos, né, com alguns profissionais de saúde que
também trabalham com essa população, e eu acho que a junção das duas trouxe muita riqueza de detalhes e com certeza vai ensinar muito para quem vai assistir isso aqui posteriormente. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento e parabenizar pela excelente aula que a gente teve hoje. Juliana, eu que agradeço, eu fico aqui à disposição, eu até novamente ressalto, peço desculpa, porque nós tivemos esse problema de várias vezes marcar e remarcar, né, mas aí uma situação pontual. Mas assim, fico à disposição, eu acho que é o pouco que eu posso contribuir, né, e eu acho que o papel aqui é geralmente levar a informação, e a gente tem feito isso sistematicamente, tentado fazer pelo menos, para tentar ter o conhecimento, né, o reconhecimento dessas populações. Eu acho que a gente tem conseguido de alguma forma, né, é um trabalho de formiguinha, mas assim, eu vejo que antes das publicações que a gente fez, os trabalhos que a gente desenvolveu, nós não tínhamos quase nada, e a gente conseguiu, né, começou a construir uma história. Então, é bem importante, porque a gente fala, às vezes o colega está lá no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, ou Minas Gerais, e não tem ideia do que é o Amazonas. O Amazonas é um mundo, é um local, assim, fantástico de se explorar, em seus vários aspectos. É uma região riquíssima de cultura, uma região riquíssima de natureza. Eu acho que a gente está em um ambiente hoje que ele é invejado pelo resto do planeta, né? A gente só precisa enxergar isso aqui, né? Eu milito mesmo porque eu acho fantástico. Eu acho a região, eu sou do Rio de Janeiro, criado no Rio de Janeiro, e vim para cá há 15 anos e é difícil pensar hoje em voltar, né? Então, eu agradeço porque é sempre bom falar, né, do nosso Amazonas, falar das nossas populações ribeirinhas, disseminar informação, porque assim a gente vai plantando a sementinha e daqui a pouco outros colegas estão também disseminando essa informação e está fazendo a nossa parte, né? E fico à disposição aqui de vocês, eu deixei meu e-mail, né, se precisarem depois de alguma informação sobre. Nos artigos também tem, né, os e-mails, e a gente fica à disposição no que for puder contribuir aí, tá bom? Tá bom, então, muito obrigada, doutor. Vou encerrar, então, a nossa gravação. E, gente, era isso. Tem as duas aulas para vocês assistirem. Não esqueçam de ver de responder o pré e o pós e assistir as próximas aulas da semana, que o nosso curso já está quase acabando. E tchau, gente.